Força. Caros colegas, muito bom dia. Estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Portanto, a nossa reunião de hoje, como sabem, tem duas partes. A primeira é dedicada à audição dos candidatos propostos pelo Governo para o cargo de Procurador Europeu Delegado. Trata-se, como sabem, do preenchimento de 3 vagas de Procurador Europeu Adjunto. Na sequência, aliás, uma delas exatamente para preencher a vaga deixada em aberta pelo Dr. Lopes Ranito, que aqui ouvimos recentemente. E, portanto, sem mais delongas, eu passaria diretamente ao assunto, relembrando a senhora doutora Ana Margarida Ferreira dos Santos, a quem saúdo e desejo as boas-vindas. As regras do jogo, como sabem, a senhora doutora terá 10 minutos para uma intervenção inicial para expor o que lhe aprouver sobre a sua candidatura, após o que darei a palavra aos grupos parlamentares. A nossa comissão tem vários grupos parlamentares, mas, infelizmente, por razões da sua organização interna, os grupos mais pequenos não estão presentes, pelo que, neste momento, apenas está a bancada do PS e a do PSD. De qualquer modo, representam mais de 85% dos deputados do Parlamento, mas se, entretanto, algum dos colegas chegar, portanto, procederemos também a dar-lhe a palavra. E assim sendo, senhora doutora Ana Margarida tem 10 minutos, até 10 minutos, não preciso usar todos, mas até 10 minutos, para nos transmitir as suas razões. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo sempre por saudar o Sr. Presidente, os seus deputados, e dizer que é uma honra para mim estar. É a primeira vez que estou nesta casa e é uma honra estar aqui e nesta comissão com os seus deputados. Passarei então a apresentar, no tempo que me é concedido, o meu currículo e as razões pelas quais me candidatei ao cargo de Procuradora Europeia Delegada, mas antes disso tenho que ir buscar os meus óculos. Com licença. Está um pouco quente aqui, olha, então. Está um pouco abafado. É o ar está. Tem que abrir uma janelinha ou ligar. Pronto. Então, começo por dizer que ingressei no Centro de Estudos Judiciários em 1998. Desde o ano de 2000 que titulo inquéritos de crime. Portanto, a intervenção do Ministério Público, como os seus deputados sabem, é muito variada e nas várias jurisdições, mas desde 2000 que titulo inquéritos de crime e desde o ano 2004 que tenho essa especialização. Portanto, não exerci funções em mais nenhuma outra função no Ministério Público que não fosse a direção de inquéritos criminais. Em 2007, esta especialização tornou-se ainda mais específica, porque passei a integrar a 9ª secção do DIAP de Lisboa, que era uma secção especializada em criminalidade económico-financeira. Esta secção, devo dizer, embora não sendo a única, porque, entretanto, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal também iniciou a sua atividade com competência para este tipo de criminalidade, mas a nível nacional, e dizia, não sendo a única, foi uma secção pioneira em bastantes aspectos relativamente à investigação desta criminalidade, designadamente no que respeita às metodologias que tiveram que ser muitas vezes inventadas e experimentadas, quer no que diz respeito à articulação com os vários operadores judiciários e os players deste tipo de criminalidade. Estava a falar das metodologias e daquilo em que tivemos que ir experimentando coisas novas, fazer o estudo sistemático de matérias como o procedimento administrativo, como a contratação pública, o enquadramento do setor empresarial do Estado, a concessão dos serviços públicos essenciais, urbanismo, fiscalidade, contabilidade e neste direito bancário, e não só o direito bancário, portanto, do ponto de vista jurídico do direito bancário, mas também tivemos que aprender
a atividade bancária e financeira em si mesmo, os produtos e a maneira como eles são postos no mercado e comercializados, por causa das investigações que então titulámos relativamente a bancos. E, portanto, esta articulação fez com várias entidades e penso que em muitos casos de forma inédita, com a CMVM, com o Tribunal de Contas, com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, com o Banco de Portugal e, claro, articulação muito estreita e muito próxima com a Polícia Judiciária, em particular a Unidade Nacional contra a Corrupção da Polícia Judiciária. Em 2014, iniciei um tipo de funções diferentes, porque fui promovida e a estrutura do Ministério Público, na altura, era diferente daquela que é hoje, daquela que existe desde 2020. Portanto, em 2014 assumi as funções de coordenação do DIAP da comarca de Setúbal, que integrava, portanto, Setúbal, Sesimbra, Santiago de Cacém e Grândola. E, portanto, era uma grande estrutura, uma considerável estrutura do Ministério Público. Mas não deixei de titular inquéritos e de integrar equipas com os magistrados que passei a dirigir. Para além de dirigir o DIAP da comarca de Setúbal, também tinha a coordenação setorial criminal da comarca, ou seja, também dirigia os procuradores na fase de instrução e de julgamento. Em 2019, juntei-me à então secção distrital do DIAP da comarca do Porto, e esta secção distrital tinha competência especializada também na criminalidade económico-financeira. Em janeiro de 2020 entrou em vigor o novo Estatuto do Ministério Público, a secção distrital foi extinta e foi criado o DIAP Regional do Porto. E é esse DIAP Regional do Porto que eu dirijo desde a criação e até ao momento. Ora, o DIAP Regional do Porto, portanto, continuei aqui nesta minha viagem pela criminalidade económico-financeira e aqui, portanto, permanecendo naquilo que já vinha que vinha experimentando desde Setúbal, ou seja, a coordenação de procuradores. O DIAP Regional do Porto tem uma equipa composta por 11 procuradores, comigo somos 12 que os dirijo. Tem uma competência territorial larguíssima, que é toda a área da Procuradoria-Geral Regional do Porto, e estamos a falar de 81 concelhos da região norte. Portanto, aqui no DIAP Regional do Porto, a minha função é de dirigir e coordenar os senhores procuradores que comigo trabalham, não deixando de com eles integrar equipas de investigação, não deixando de ir com eles a diligências, não deixando de ir com eles a buscas, isso é o que eu devo realçar no trabalho desta secção, é precisamente esse trabalho de equipa e de grande entrosamento entre os procuradores. Devo também deixar aqui a nota que nestas funções no Norte dediquei e dedicamos especial atenção à recuperação de ativos, especial atenção à recuperação de ativos, dizia eu, porque as estruturas do Norte do Ministério Público estavam, devo dizer, mais avançadas nesta matéria do que aquilo que eu vinha habituada do Sul. E, aliás, no relatório da Sra. Procuradora-Geral da República mostra bem o valor de recuperação de ativos que o Norte importa no conjunto da nossa atividade. Trabalho com a Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, com 3 departamentos de investigação criminal, o de Braga, o de Vila Real e o de Aveiro. Portanto, Polícia Judiciária, que se vier assumir as funções a que me proponho, será a mesma, com que nesse aspecto nada mudará, porque
o órgão de polícia criminal serão as pessoas com que eu hoje já trabalho. Sou também, desde a criação da Procuradoria Europeia, sou ponto de contacto entre o Ministério Público Nacional e a Procuradoria Europeia no que concerne a área da Procuradoria-Geral Regional do Porto. Portanto, nesta medida, tenho contacto próximo com os meus colegas, que já exercem funções e, portanto, sou eu que recebo os processos das outras comarcas da área da Regional do Porto para os transmitir à Procuradoria Europeia e sou eu que depois comunico as decisões da avocação ou não avocação. Isto, essencialmente, é o grosso do trabalho, mas depois há outras áreas de intervenção da Procuradoria Europeia em que eu também intervenho enquanto ponto de contacto. E, claro, sendo ponto de contacto, também os colegas procuram, porque a estrutura é nova, a Procuradoria Europeia, e ainda precisa de ser maturada e conhecida mesmo pelos senhores procuradores europeus, senhores procuradores portugueses, queria dizer. E, portanto, tenho esse trabalho. Para além disto, faço parte do think tank criado pela Procuradoria-Geral da República para a avaliação do risco da fraude aos interesses financeiros da União, desde 2020. Isto é um grupo de trabalho que integra procuradores, integra académicos, integra a Agência para o Desenvolvimento e Coesão e organismos europeus, como a OLAF, também. E o que temos feito neste think tank é acompanhar a execução do PRR, na medida daquilo que os senhores convidados, o Sr. Presidente da Estrutura de Missão, vão sendo convidados para as sessões e amavelmente nos vão transmitindo o que se vai passando. E do ponto daquilo que mais interessará ao Ministério Público, que é o criador do think tank, é já termos apercebido que o perfil investigatório vai mudar, porque também o PRR, os seus deputados saberão melhor que eu, também postula objetivos e marcos diferentes do que eram os fundos até aqui. Portanto, na perspectiva, é um anglicismo, mas deixar de haver outputs para passar a haver outcomes, penso que é uma linguagem e conceitos que os deputados conhecem bem. Terminaria, então, dizendo que esta minha carreira no Ministério Público, portanto, desde 2000 até agora, e o grosso dela neste tipo de criminalidade, que é aquele que é investigado pela Procuradoria Europeia, as funções de coordenação e de trabalho em equipa que eu desempenhei, e penso que serão pedra angular do sucesso da Procuradoria Europeia, porque muitas investigações são transfronteiriças e será preciso articular com muita gente e com muitas equipas. Para além disso, é uma estrutura nova, tem este caráter que já referi, transnacionalidade, mas é uma estrutura nova e creio bem que será necessário, nos primeiros tempos, problematizar e resolver, porque irão surgir questões de aplicação da lei no espaço, irão surgir questões de jurisdição. A Procuradoria Europeia é um corpo de procuradores, mas terá que necessariamente se entender com os juízes de cada Estado-membro, nos moldes tradicionais, e, portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, será necessário dominar processos de alta densidade probatória, factual, documental. Será preciso fazer a articulação das estruturas internas da Procuradoria Europeia, articulação com os órgãos de polícia criminal, com os outros órgãos da União, e com isto tudo fazê-lo bem, fazê-lo com celeridade, produzir peças corretas, intervir nas fases subsequentes
em todas as fases do procedimento, que é uma das tarefas da Procuradoria Europeia, portanto, não se fica pelo inquérito e portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, com este apetrechamento que tenho da minha vida, sinto-me que quero abraçar esta, se assim me concederem, abraçar esta estrutura nova e pensá-la e dar o melhor que eu puder para que ela cresça e tenha sucesso. É isto. Obrigado, Sra. Doutora, pela sua exposição. Portanto, lembro aos colegas, não é, que a Procuradoria é um organismo independente da União Europeia, responsável por investigar, instaurar ações penais e levar a julgamento os autores de infrações lesivas dos interesses financeiros da União Europeia, nomeadamente por fraude, corrupção, branqueamento de capitais e fraude transfronteiras. Sabemos que há uma insistência junto do Estado português para que reforcemos a nossa equipa de procuradores nacionais adjuntos e, portanto, é nesse sentido que decorre esta audiência e eu darei de imediato a palavra à senhora deputada Anabela Apolinário, desculpe, Maria Emília, estou sempre a confundir com a minha amiga Anabela Apolinário. Maria Emília Apolinário é a deputada coordenadora do PSD na Comissão de Assuntos Europeus. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados. Agradeço, em primeiro lugar, à senhora doutora Ana Margarida Santos, em nome do PSD, a exposição que nos apresentou aqui para o cargo com as motivações para o cargo de Procuradora Europeia Delegada. Como o Sr. Presidente disse há bocadinho, nós já temos, portanto, Portugal já tem ocupado o lugar de Procurador Europeu Nacional, impõe-se resolver esta questão dentro da lei o mais rapidamente possível. É muito importante, naturalmente, nós entendemos que a Procuradoria Europeia é importantíssimo para olhar para os interesses financeiros da União e combater a atividade fraudulenta que se processa de forma oculta em redes complexas e que é global e transnacional e que gera significativos prejuízos para a União. Eu lembro que um relatório de 2021 da Procuradoria Europeia estima que os prejuízos totais causados pela fraude e pela corrupção ascendem a 5,4 mil milhões de euros. Em 2018, os países da UE perderam cerca de 140 mil milhões de euros de IVA devido à fraude transnacional. E agora, tal como a senhora Procuradora explicou a questão do PRR, temos o Next Generation EU, temos o quadro financeiro plurianual 2021-27, portanto, tudo junto, são muitos milhões que é preciso ver como é que se gastam, de forma é que se gastam, e Portugal tem aqui um papel muito importante. Um bom exemplo de um trabalho da Procuradoria foi a Operação Admiral, que foi conduzida há muito pouco tempo, penso que ainda não está completamente resolvida, mas que mostrou que é possível seguir o rastro da fraude e da evasão fiscal, 17 países europeus envolvidos, além da Europol, 200 buscas em 14 países, quase metade delas em Portugal, e o maior esquema de fraude envolvendo IVA na UE, 2,2 mil milhões de euros. Portanto, por tudo isto, não podemos estar mais de acordo com a existência da Procuradoria Europeia. Bom, da exposição que a senhora Procuradora aqui nos fez, percebe-se que a experiência profissional acumulada que tem a reputa como valiosa para o bom desempenho de um cargo desta natureza. Portanto, eu não vou sequer pedir-lhe para daí extrair alguma coisa mais importante, porque o que referiu, julgo que foram vários aspectos que são importantes para este cargo. Mas gostaríamos de ouvir um bocadinho mais sobre a colaboração ou a cooperação entre a Procuradoria Europeia, o Organismo Europeu de Luta Antifraude, portanto o OLAF, a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial, a Europol,
o Eurojust, as direções-gerais da própria Comissão Europeia e as várias instituições nacionais. Como é que vê esta partilha, o intercâmbio de informações, o apoio à coordenação das operações? Vê aqui alguma dificuldade? Acha que se podia melhorar? Esta é a primeira questão. A segunda tem a ver com a cooperação reforçada. A Procuradoria faz parte dos tratados desde 2009, porém só viu a sua criação através da utilização deste procedimento de cooperação reforçada. Mas há 5 Estados-membros, a Polónia, a Hungria, que são 2 dos maiores beneficiários de fundos da União, a Suécia, a Dinamarca e a Irlanda, não são seus membros. E alguns, como por exemplo a Polónia, até recusam qualquer tipo de cooperação com a Procuradoria Europeia. Como é que a Sra. Procuradora vê este problema? Nós achamos que isto dificulta, mas gostaríamos de a ouvir exatamente sobre esta questão. Por fim, 2 questões que também achamos importantes. O que é que defende ou como é que vê uma solução a dar ao problema do acesso pela acusação pública aos metadados? E, da mesma forma, em relação às derrogações do segredo bancário, é que são 2 aspectos importantes para a investigação. Gostaríamos de ouvir sobre estes 2 pontos. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Procurador. Obrigado, Sra. Deputada Maria Emília Apolinário. Darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, uma vez que a Sra. Doutora responderá, no fim, ao conjunto das questões. Ao Sr. do Grupo Parlamentar do PS, João Paulo Rebelo, que é o coordenador do Grupo Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todos. Bom dia especial à Sra. Procuradora Ana Margarida Ferreira dos Santos. Um gosto estar aqui a conversar, no fundo, a ter esta conversa consigo. O Sr. Presidente já fez referência. Nós aqui há poucos meses atrás ouvimos vários dos candidatos a Procurador Europeu e agora estamos neste processo dos Procuradores Europeus delegados. Na verdade, o Procurador José Ranito abriu justamente um lugar e temos a notícia de que portanto, houve da parte da Procuradoria a intenção de alargar a 4. Tínhamos 2 Procuradores delegados e agora vamos ter 4 e começo justamente por aí. Gostava de saber a sua opinião sobre se este crescimento, no fundo, enfim, de 100%, não é? De dobrarmos o número de procuradores delegados, calculo que seja para si um bom caminho, mas gostava de ouvir a sua avaliação sobre se cobrem as necessidades, se entende o número suficiente para de facto tratarem da matéria que estão sobretudo dedicados às questões da fraude, da evasão fiscal, enfim, tudo o que diz e que tem a ver com a criminalidade económica, como nós sabemos. As nossas perguntas serão relativamente simples e muito objetivas, porque do que fomos estudando, do que fomos conversando sobre as competências, sobre as características que a função, digamos, requer ou exige, há questões muito concretas e que não me vai levar a mal. Já o fizemos também quando foi do processo para Procurador Europeu, é que há 2, competências, justamente, que nos parecem relevantes, porque sabemos que a língua oficial é o inglês e, portanto, apesar de trabalharem os Procuradores Europeus delegados em Portugal, a língua com que tratam com a Procuradoria Europeia é inglesa e, portanto, gostávamos também de conhecer as suas, digamos, aptidões linguísticas e se a sua fluência, no fundo, nesta língua parece-nos não pouco relevante, é de facto uma matéria importante para a fluência, digamos, do próprio trabalho. Também do ponto de vista das competências informáticas, porque sabemos que o Case Management System é, digamos, uma plataforma, digamos, informática que exige um pouco mais do que conhecimentos meramente na ótica do utilizador. Eu, enfim, calculo e relevo o facto da doutora já nos ter aqui transmitido que é ponto de contacto já atualmente com a Procuradoria Europeia, o que significa que, depreendo, já tem eventualmente alguma experiência também justamente
no lidar com este sistema de gestão dos casos a nível europeu. Partilhamos preocupações, tal como o grupo parlamentar do PSD aqui referiu, sobre a opinião que tem relativamente a estes temas do metadados e do segredo, digamos, bancário. Gostávamos, portanto, reforçamos aqui a curiosidade que o PSD também tem a este nível. Não posso deixar de também lhe perguntar que avaliação é que faz até agora do trabalho da Procuradoria Europeia, desde a sua criação. Faz referência, todos sabemos, não é? É relativamente recente, mas acho que também era importante conhecer a sua opinião sobre o que já foi feito até agora. Enfim, que perspectivas é que tem sobre que aspectos de melhoria no tal processo de maturação a que se referia, que a Procuradoria Europeia evidentemente está em curso, não é? É recente e, portanto, gostávamos de conhecer um bocadinho melhor, digamos, as suas opiniões sobre isso e, finalmente, sobre o que é que acha concretamente também do regulamento da Procuradoria Europeia. Nas audições passadas eu tive a oportunidade de dizer que houve, inclusivamente, julgo que era um ex-ministro da Justiça belga, que disse que o bebé não era bonito, mas esperava que tivesse cabeça, no sentido de que, de facto, foi um bocadinho controverso, como algo que tenha acompanhado, portanto, a criação deste regulamento, e como é que acha que, de facto, o vosso trabalho pode ser desenvolvido com esta base? E peço desculpa, Sr. Presidente, o tempo passa a correr, não pensei que já estivesse nos 4 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo. Portanto, a senhora doutora tem agora até 8 minutos para responder ao conjunto das questões que lhe foram colocadas. Muito bem, começo por agradecer as perguntas da senhora deputada. A primeira que fez relativamente à articulação com a OLAF, Europol, Eurojust e as DGs. Essa cooperação, mesmo se tirarmos a Procuradoria Europeia da fotografia, ela existe hoje e é muito forte. Claro que a OLAF e a Eurojust faziam um pouco para nós o papel da Procuradoria Europeia, a OLAF porque naquele papel inicial e preliminar da avaliação das fraudes aos interesses financeiros e a Eurojust naquilo que precisávamos de cooperação. E, portanto, parece-me que a Procuradoria Europeia se encaixa aqui perfeitamente, portanto, é um mais relativamente àquilo que já existia, mas penso que já se começou de uma plataforma de entendimento e de entrosamento entre as pessoas, inclusivamente também com as direções gerais, porque quem conseguirá concretizar e definir o ponto de partida das investigações, não é? Que é o valor, os valores e os concretos financiamentos. Quanto à questão dos Estados-membros que não pertencem à Procuradoria Europeia, pois espero que a Procuradoria funcione bem e os possa vir a convencer, se bem que também são 2 países que, portanto, escusado será dizer que também terão que ser os princípios dos tratados e da União Europeia também a terem que ser vincados para que também possam pertencer à estrutura. Mas teremos sempre os mecanismos tradicionais de cooperação judiciária que não recusarão. Há inclusivamente uma faculdade no regulamento de se poder recorrer às Procuradorias Nacionais para pedir cooperação e a Polónia e a Hungria não a recusarão por certo, digo. Só posso imaginar. A questão dos metadados. Esperamos todos que esta Casa a solucione e a solucione tendo presente, e tenho a certeza que tem isso presente, que é impossível fazer uma investigação sem metadados. É que não há, seja que crime for, é completamente impossível, porque esses meios, ou seja, os dados são utilizados todos os dias, a toda a hora, é assim que as pessoas comunicam e é assim que os crimes são praticados. Portanto, quanto à questão do prazo, Portugal até tinha um prazo de um ano e não de 2, relativamente ao acórdão
do Tribunal de Justiça considerou 2 anos muito tempo de preservação, mas nós até só tínhamos um, não é? Mas pronto, eu penso, 6 meses é o prazo para se apresentar uma queixa. Portanto, pelo menos pronto, mas esta é a minha opinião, que retiro daquilo pronto, das necessidades de investigação que vamos tendo. O segredo bancário, a derrogação do segredo bancário não tem sido um problema, não é um problema para as investigações nacionais. Poderá sê-lo para a Procuradoria Europeia, porque, da minha experiência, é preciso recurso frequente a países como a Suíça ou o Luxemburgo, e a Suíça não reconhece a Procuradoria Europeia, e eu sei porque recebi processos devolvidos à competência nacional, precisamente porque não se conseguia avançar com a cooperação com a Suíça. Esse é um problema. Espero ter respondido às perguntas da senhora deputada. E agora agradeço também ao senhor deputado as perguntas que colocou. Eu, se não estou em erro, são mais 3 procuradores europeus delegados, não 4. Vês mais um que já existe, não é? Há um que não continua. Eram 2. Se o doutor José Ramiro, e logo o outro continua. O outro continua, doutor Rui Marcos. E agora são... está a falar no global. Sim, então peço desculpa. Pronto. Fez-me, aliás, essa pergunta relativamente se chegam os procuradores europeus, portanto, o ajustamento dos quadros. Fez-me uma pergunta relativa ao Case Management System. E... Pronto, estas duas. Para dizer ao Sr. Deputado que, não obstante ser o ponto de contacto e trabalho, inclusivamente, no mesmo edifício que a Procuradoria Europeia, o núcleo do Porto, a Procuradoria Europeia, mas eu não conheço os processos da Procuradoria Europeia, porque os colegas têm a reserva que têm que ter sobre eles. Conheço, porque a senhora deputada falou, o processo admiral, e esse era um pouco difícil alguém escapar, vivendo no Porto, à Operação Admiral, porque houve mesmo uma mobilização de meios policiais de proteção, inclusivamente dos senhores magistrados envolvidos, judiciais e do Ministério Público. E esta Admiral, eu posso também dizer ao Sr. Deputado que eu sei que consumirá grandes meios, porque eu tive que, perdoe-me a expressão, tive que partilhar a Polícia Judiciária do Porto, aquela que trabalha comigo no branqueamento de capitais, tive que a partilhar com a Procuradoria Europeia por causa desta operação. Portanto, eu sei que ela é de uma dimensão absolutamente fora do normal, e por isso eu entendo que o alargamento dos quadros tenha muito que ver com isto, e a perspectiva que existe de se fazerem outros semelhantes, não é? Quanto ao inglês, Sr. Deputado, sim, eu tenho já desde os 15 anos o proficiency, sou fluente em inglês, Sr. Deputado. Aliás, vou a várias reuniões internacionais, eu salvo aquelas em que represento o Ministério Público Português e falo em português. E recebo, inclusivamente no Diabo Regional recebemos, ainda esta semana vamos ter um colega da Lituânia, recebemos muita gente que quer saber como é que nós investigamos corrupção em Portugal, ou colegas mesmo, e portanto o inglês é a língua que nós utilizamos. Ferramentas informáticas, o Case Management System, a minha interação com ponto de contacto com a Procuradoria Europeia não é através desse sistema. Portanto, eu não o conheço, mas usamos ferramentas informáticas já na minha atividade, aquelas de indexação de documentos, porque os nossos processos não são a Admiral, mas também são consideravelmente volumosos e com muita documentação, e, portanto, temos os programas informáticos de indexação de documentos e usamos um outro, que é o CIP, para a apresentação de prova em julgamento. Portanto, temos que o carregar e carregar com os documentos para depois serem apresentados na audiência de julgamento. Portanto,
tenho esse conhecimento dessas ferramentas informáticas com as quais trabalho. A questão do regulamento, pois o regulamento tem efetivamente o mínimo que tem que ter, mas terá que ser claramente densificado. Mas eu penso que aquilo que se fez foi ficar à espera de ver como as coisas funcionam na prática e os problemas que vão ser levantados, e vão ser muitos. Devo dizer, por exemplo, no Porto, no Tribunal da Relação do Porto, já se levantou um problema, porque a Procuradoria Europeia entendeu que o parecer que é dado pelo Ministério Público no Tribunal Superior devia ser dado pela Procuradoria Europeia. E, portanto, houve ali, posso dizer que, afinal, foi decidido que tinha que ser, se o juiz decidiu que tinha que ser o Ministério Público, que tinha que ser o Ministério Público a dar esse parecer. Portanto, eu tenho as melhores das perspectivas, penso que a Procuradoria tem muito espaço para caminhar, penso até que no futuro poderá e deverá passar dos interesses financeiros da União e dos crimes a ele associados, crimes de índole corruptiva e da apropriação de bens públicos, por exemplo, para o ambiente. Acho que eu faço fazemos investigação de crimes ambientais no Diabo Regional do Porto. Por exemplo, se pensarmos no tráfico de resíduos, portanto, é uma matéria claramente fadada para a Procuradoria Europeia. Portanto, eu penso que as perspectivas são as melhores e penso ter respondido às perguntas dos seus deputados. Muito obrigado, Sra. Doutora Ana Margarida, pelas suas respostas. Creio que portanto, foram esclarecedoras em função das questões formuladas. Temos penas que outros colegas do espectro político não estejam presentes para ouvir outras eventuais perspectivas, mas, como lhe disse, esta nossa comissão, os grupos parlamentares presentes são suficientemente representativos para que elaboremos o relatório que nos é pedido pelo Governo. E, em meu nome, e creio que posso fazê-lo em nome de todos os colegas, desejo as maiores felicidades nesta fase da sua carreira. Caros colegas, sendo assim, podemos dar por encerrada esta audição e, se estivessem de acordo, aproveitaremos o tempo para entrar já na parte 2. Até à próxima audição.